convido os meus irmãos e irmãs a se assentarem. Quero de antemão, em nome do diretor da casa, irmão Ronaldo Rodrigues de Souza, cumprimentar o pastor Ezequias Soares e, na sua pessoa, todo o ministério aqui da Assembleia de Deus em Jundiaí e também todos os nossos irmãos e irmãs que vieram a essa escola bíblica para aprender um pouco mais sobre questões relacionadas à palavra de Deus e ao reino de Deus. Quero também cumprimentar aqueles que estão nos assistindo pela internet, que estão acompanhando essa transmissão pelo YouTube. Estava falando com o pastor Felipe, o mundo ficou pequeno com a internet. Não é? Pessoas assistindo estudos lá do Japão, da Holanda e tantos outros lugares aí. Com certeza são formas com as quais a igreja pode se utilizar da tecnologia para abençoar outras pessoas. E a primeira ministração dessa noite, eu queria falar sobre honrando o ministério do ensino. Por que esse tema? É porque nós lá na casa trabalhamos muito com escola dominical, com o ensino da palavra de Deus, e nos preocupamos bastante sobre como esses temas vão ser apresentados para a igreja, e nós louvamos a Deus porque nós temos um grupo de pessoas que têm sido chamadas e vocacionadas para ensinar e para escrever, e entre essas pessoas destaco o pastor Ezequias Soares, que tem sido um homem solícito para com a CPAD, e tem servido a nossa igreja de uma forma muito especial, e sempre que nós conversamos, o pastor Ezequias demonstra não apenas o respeito pela casa, mas principalmente o respeito e temor pela obra de Deus, e isso nós devemos sempre realçar. E a importância desse tema que nós vamos ver sobre a questão de honrar a palavra de Deus, honrar o ministério do ensino, ele advém justamente da necessidade de nós entendermos que a pregação tem sua importância grande, mas o ensino também tem a sua importância para que a igreja seja fundamentada, para que a igreja seja edificada. E quando a gente pensa em ensino e fundamentação nas Escrituras, você pode perguntar qual é a importância de se gastar tanto com aquilo que nós chamamos de fundamentos. Quando você observa um prédio como esse, por exemplo, a grandiosidade deste templo, quanto de fundamento foi colocado no chão aqui desse lugar para que essa igreja estivesse de pé hoje e nós estivéssemos aqui sentados para cultuar e adorar ao Senhor. E esses fundamentos não são vistos por nós, porque eles ficam ocultos aos nossos olhos. Nós geralmente vemos as colunas, mas elas já decoradas, com uma parte de madeira, mas aquilo que está por trás, nós não conseguimos ver, mas eles são importantes, muito mais do que às vezes a simples decoração. Por isso a importância de nós fundamentarmos a nossa vida na palavra de Deus, no ensino das Escrituras também. Seja ensinando, seja aprendendo, todos nós devemos levar esse aspecto em consideração. Por isso é importante que nós entendamos esse aspecto, ok? Então, esse estudo tem por objetivo, os irmãos podem acompanhar na apostila aí, discorrer sobre a necessidade de honrar e privilegiar o ministério do ensino na igreja. Um ministério tão importante como esse não pode ficar às margens da prioridade das nossas congregações, pois se queremos que a igreja local se desenvolva com segurança e respaldada nas Escrituras, precisamos honrar o ministério do ensino na igreja. Não raro nós vemos em alguns lugares pessoas que estão tendo dificuldades dentro do ambiente sagrado, estamos tendo dificuldades para orientar outras pessoas. Por quê? Via de regra, são ambientes, às vezes até eclesiásticos, em que se valoriza muito a música, se valoriza muito uma série de outros adereços ao culto, mas que nem sempre valorizam o momento do ensino das Sagradas Escrituras.
E quando nós deixamos de lado essa valorização, nós tendemos a perder as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens e outras pessoas até mais maduras. Por quê? Falta em alguns desses lugares a fundamentação que advém do ensino das Sagradas Escrituras. Na pregação, os irmãos podem ouvir à vontade, vão sentir a presença de Deus, mas na hora do ensino é aquele momento mais reflexivo, onde nós vamos ouvir, vamos ter oportunidade de perguntar, vamos ter oportunidade de interagir, e acima de tudo, o ensino ele vai direcionar determinados assuntos para serem tratados naquele horário, e isso vai aos poucos fortalecendo a igreja e solidificando o ministério como um todo, tanto o ministério da igreja como um todo, como o ministério pessoal de cada um de nós. Então, nós temos essa peculiaridade em relação ao ministério do ensino. E o que seria, irmãos, a questão do do honrar? Honrar é dar valor, distinguir com louvores. A ideia de utilizar a palavra honra está baseada na forma como seus sinônimos e antônimos podem nos ajudar a entender a sua importância. O que é então a expressão honrar se comparada à questão desonrar? Se por um lado honrar é valorizar, dar importância, apreço, ou seja, sem qualquer valor, algo fútil, algo que pode ser descartado sem qualquer preocupação. Isso é desonrar. E quando nós observamos nessa questão da honra, quando falamos de honrar o ministério do ensino na igreja, queremos dizer que é preciso reconhecer que esse ministério é fundamental para a vida dos santos em comunidade, e que sem ele uma igreja pode até crescer em números, entretanto, ela provavelmente não vai crescer no mesmo nível de qualidade, ou seja, a igreja consegue crescer, ela tem um boom de crescimento, mas a qualidade espiritual do conhecimento das Escrituras e a aplicação desse conhecimento na vida das pessoas é algo raso, sem muita profundidade. Por quê? Falta o investimento na área do ensino. Então a congregação cresce, mas o conhecimento da palavra de Deus e a aplicação desse conhecimento na vida pessoal não acompanha no mesmo ritmo o crescimento que a igreja está tendo. Por isso é necessário que a gente venha a fazer um investimento e honrar o ministério do ensino. O ministério do ensino na igreja é a materialização da ordem de Jesus, quando ele diz: ide e ensinai todas as nações. Mateus 28, verso 19. Batizar é importante? Sim. Evangelizar também é? Sim, mas não se pode esquecer do ensino, porque por meio do ensino as pessoas terão mais instrumentos para servirem ao Senhor e andar mais próximas de Deus. Nós evangelizamos? Sim, evangelizar é necessário. Nós temos a certeza e cremos que a ordem de Jesus é válida para hoje, que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da graça de Deus. É importante isso? É. Quem crê e for batizado será salvo. O batismo é importante? Sim, faz parte das ordenanças da igreja. Mas o ensino também é importante, tanto que Jesus diz: ide e evangelizem, está intrínseco. Ide e aumentem a congregação. Ide e façam do culto um ambiente em que as pessoas se sintam bem. É isso que a palavra de Deus diz? Não. Ide e ensinai todas as nações. Então, quando nós fazemos do ensino um instrumento de crescimento da obra de Deus, nós estamos honrando o ministério do ensino, e quando nós honramos aquilo que é de Deus, Deus se completa em fazer com que nós também sejamos honrados para a glória do Senhor. Exercer o ministério do ensino exige tanto do professor quanto das pessoas que vão atuar de alguma forma na escola dominical, pois é necessário que haja uma estrutura funcionando como tesouraria, secretaria, pessoas que introduzem visitantes nas classes e coordenadores. Irmãos, honrar o ministério do ensino às vezes começa na portaria. Quantas vezes, eu sei que não é o caso aqui, ok? Essas coisas que eu vou falar só acontecem lá no Rio de Janeiro, de onde eu venho, né? Tem às vezes alguns lugares que a gente vai,
que a pessoa que fica na escola dominical, ali na portaria, é um irmão que já está ali há quase 100 anos, não é? E quando ele vai receber você, você vai entrar na igreja, ele recebe você, você chega e, Pai do Senhor, meu irmão, tudo bem? Ele dá aquele Pai do Senhor do tipo, Deus te leve, não é? E aí começa, irmãos, a pessoa entra na igreja, na escola dominical, que deveria ser um ambiente de reciprocidade, em que as pessoas se sentem à vontade de começar na portaria, e a pessoa já fica meio preocupada. Puxa vida, se eu estou sendo recebido dessa forma aqui, quem dirá se eu sentar ali, não é? Irmãos, são peculiaridades com as quais nós precisamos estar atentos, porque honrar o ministério do ensino na igreja começa na portaria da igreja, quando você recebe uma família que acabou de chegar na igreja, se mudou de um bairro para outro, e precisa ser conduzida para a classe correta. Começa com o professor de escola dominical também, que tem paciência para ouvir uma pergunta de um aluno, né? Tem professor que ele estuda, está muito bem, mas ele não gosta de ser interrompido para receber uma pergunta ali, e de repente quando o professor está falando, aí o aluno vai lá, levanta a mão, aquele professor está dando aula, mas aí no pensamento ele está falando, o Senhor Jesus te repreenda, Deus te guarde, ele fala, irmãos, tem gente assim, e não é o caso, por isso que eu estou falando, isso acontece lá no Rio de Janeiro, não é? Graças a Deus aqui não tem mais, a gente sabe que tem outros lugares que tem pessoas assim, então nós honramos o ministério do ensino, a começar por esses pequenos conceitos, esses detalhes que são importantes para que a gente faça com que a escola dominical seja um ambiente em que as pessoas queiram entrar, em que as pessoas entrem, achem o seu lugar, achem a sua classe e ali aprendam a palavra de Deus. Por isso nós estamos dizendo que a secretaria, a tesouraria, a coordenadoria, todos esses ambientes precisam trabalhar em conjunto com uma mesma perspectiva para que todas as pessoas que entrarem na escola dominical possam ser pessoas que vão encontrar o seu lugar e vão se sentir bem para aprender a palavra de Deus. Ninguém gosta, irmãos, de chegar num local em que ele vai ser mal recebido. As pessoas gostam de se sentem à vontade quando elas entram num lugar e sentem que elas são bem-vindas naquele lugar, onde elas são bem-vindas para aprender, onde seus filhos vão ter um espaço para ouvir a palavra de Deus. Tudo isso, irmãos, é uma parte que vai fazer com que nós venhamos a honrar o ministério do ensino na igreja. Talvez você não seja chamado para dar aula, mas se você for chamado para receber uma pessoa, para conduzir aquela pessoa para a sua classe, se você for chamado para ser um secretário ou tesoureiro da classe, honre aquela função, aquela vocação que Deus te deu, e Deus vai fazer com que você seja honrado, irmãos. Eu costumo dizer, aquela parte de Jesus, que tem gente que quer ser profeta, não é? Não, eu quero profetizar, eu quero ter revelações, eu quero chegar e fazer e acontecer, e Jesus disse, olha, se você der um copo de água para um profeta, você vai ter o mesmo galardão que ele na eternidade. Você não precisa profetizar, não é que não seja necessário, a profecia é um dom, para hoje, para os nossos dias, até porque no Novo Testamento, em nenhum lugar está escrito que os dons espirituais tinham data de validade, não é? Então o dom de profecia também é para hoje, mas se você não puder ser um profeta, se você trouxer um copo de água para um profeta, você, disse Jesus, recebe galardão de profeta. E Jesus não estava brincando quando ele falou isso, ele falou muito sério, porque nem todos, diz Paulo, são profetas, mas todos nós podemos servir ao Senhor de um jeito ou de outro, sendo úteis na obra de Deus, e é isso que vai fazer diferença para nós honrarmos o ministério com o qual nós estamos servindo ao Senhor. Cidadãos orientais têm por hábito demonstrar que consideram uma pessoa honrada, inclinando as suas cabeças para frente e seu corpo também. Então, quando um oriental demonstra que ele reconhece você como uma pessoa honrada, ele se inclina tanto o tronco quanto a cabeça para reverenciar a sua pessoa. Não se trata de adoração, se trata de um reconhecimento sobre quem você é, não é? Não fazer esse movimento para eles traz a ideia de que a pessoa não é honrada, que não merece atenção ou que aquela pessoa não tem valor algum. Eu estou apenas fazendo algumas observações para os irmãos entenderem a importância desse verbo honrar.
E um caso clássico nas Escrituras sobre honra e o seu valor, eu destaco sobre os filhos de Eli. O sacerdote de Israel, ele tinha 2 filhos chamados Ofni e Finéias. E quando o primeiro livro de Samuel ele começa, o texto diz que estavam, no capítulo 1 diz que estavam diante do Senhor os sacerdotes Ofni e Finéias. Mas quando passa para o capítulo 2 e 3, o livro já começa a mudar a figura daqueles sacerdotes. O texto diz que Ofni e Finéias, eles não conheciam ao Senhor. Eles eram o quê? Filhos de Belial. Filhos de Belial é aquele tipo de pessoa sem valor, sem utilidade na obra de Deus. Irmãos, pense numa coisa, uma pessoa que foi chamada na sua linhagem sanguínea, para que ele pudesse ministrar diante do Senhor, e de repente a palavra de Deus diz o quê? Esses 2 rapazes não tinham valor nenhum para Deus. Mas o que chama a atenção, a ponto de Deus dizer que aqueles rapazes, apesar de serem sacerdotes, não tinham valor para Deus? Eles desprezavam a oferta do Senhor, eles se aproveitavam do momento em que estavam ali no sacerdócio, se deitavam com mulheres à porta da tenda da congregação. Eles, quando vinham receber a oferta, eles tomavam a oferta com violência, a ponto de Deus perguntar para Eli: por que os teus filhos dão coices na oferta que é para mim? Irmãos, dar coice é coisa de cavalo, é coisa de um irracional, e Deus utiliza essa expressão para falar com Eli. E fica muito mais grave quando o texto vai sendo conduzido, e Deus diz a Eli da seguinte forma, 1 Samuel capítulo 2, verso 30, portanto diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envilecidos, serão feitos como nada. Irmãos, quando Deus diz que aqueles que me honram eu honrarei, mas aqueles que me desprezam serão envelhecidos, Deus está deixando claro uma mensagem para nós, não apenas no nosso ministério pessoal, mas em tudo aquilo que nós estamos fazendo para Ele. Então Deus espera que primeiro nós venhamos a honrá-lo, para que depois Ele venha nos honrar. O texto diz o quê? Longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, primeiro eu honro ao Senhor, e aí Deus vai depois me honrar. Primeiro parte de mim a obrigatoriedade de entender que a minha vocação na escola dominical é um ato de honrar aquilo que Deus tem me dado, e a partir disso Deus vai me honrar. Primeiro, como é que fica? Eu honro ao Senhor, depois o Senhor me honra. Essa é a ordem com a qual nós devemos entender a nossa vocação. Faça a sua parte e Deus vai fazer a dele. Eu costumo dizer que Deus é Deus do impossível, não é o Deus do absurdo, não é? Aquilo que você pode fazer, você faz. Aquilo que é para Deus fazer, Ele vai fazer, mas primeiro faça a sua parte, e você vai ver que Deus vai cumprir aquilo que Ele falou. Quando nós tomamos essa iniciativa, irmãos, nós vamos dar prosseguimento àquilo que Deus tem nos chamado para fazer. Os filhos de Eli, eles desonravam tanto aquilo que Deus disse que deveriam tratar com distinção, que o Senhor os queria matar. Irmãos, pensem vocês, ser sacerdote em Israel, uma posição privilegiada. Você tinha contato com Deus, você representava o povo diante de Deus. E o que esses rapazes faziam? Eles não estavam nem um pouquinho preocupados, nem com o povo, nem com Deus. E aí vai vir o julgamento que Deus vai fazer com aqueles que desonram o nome do Senhor. Eu não vim aqui trazer uma palavra de juízo contra você, entendam bem. O que eu estou realçando é aquilo que a palavra de Deus diz, dado a importância do ministério com a qual Deus tem vocacionado a cada um de nós. Quando nós entendemos isso, nós podemos andar da forma correta como Deus deseja que nós venhamos a andar.
O próprio Deus fala com Eli que o sacerdote honrava mais os seus filhos do que o próprio Deus. A sentença daqueles homens estava decretada: aos que me honram, eu honrarei, mas os que me desprezam serão envilecidos. Então, o próprio Deus deixa claro: Eli, você honra mais os teus filhos do que a mim. E isso é um sinal de grande perigo, não apenas para esta geração, como para a próxima. Por quê? Naquela geração ali, o sacerdote Eli perdeu o que ele tinha. Então nós devemos ter cuidado e cautela para não desonrar o nome do Senhor quando estivermos trabalhando para Ele. E de que forma então nós podemos honrar a escola dominical, honrar o Ministério do Ensino? Comecemos honrando os nossos professores. De que forma você pode fazer isso? Coisa simples: um café da manhã na escola dominical, chame a classe de professores, vamos tomar um café aqui com o professor, uma coisa simples, irmãos. O que é tomar um café na igreja? Separe ali um espaço na cantina para receber o seu professor, não é? É uma forma de honrar? Sim. Uma visita com a turma a um professor que ficou doente. Quantas vezes, irmãos, pessoas ficam doentes na igreja e a gente sabe daquela situação e não vai visitar a pessoa? É claro que nós estamos vindo de um período em que visitar as casas, nesse período de pandemia, se tornou algo muito complicado. Mas nada impede que você ligue para aquela pessoa, mande uma mensagem para ela pelo WhatsApp, ou que você faça de alguma forma um contato para orar por ele, por ela, para saber como ela está. Essa é uma forma de honrar o professor da escola dominical. Ou, por que não, de repente, pensar num livro a cada trimestre para abençoar o professor. Às vezes tem professores que não têm tantos recursos assim, mas têm interesse. Vale a pena a igreja investir. Olha, nesse trimestre nós vamos dar de presente um livro para você, do livro do trimestre, ou qualquer outro livro que venha abençoar a sua vida. Irmãos, são possibilidades com as quais nós podemos honrar aqueles que têm dedicado o seu tempo para estudar a palavra de Deus e também fazer o possível para estar na igreja e abençoar os alunos da escola dominical. Então, comecemos então honrando os nossos professores. As oportunidades, irmãos, para honrar os professores são vastas, e cada igreja e escola dominical tem seus próprios meios para demonstrar esse apreço. Então, use a sua criatividade e veja de que forma, por exemplo, você pode abençoar o seu professor de escola dominical, irmãos. Quantas vezes, por exemplo, nós temos a oportunidade de abençoar as professoras do departamento infantil, aquelas mulheres de Deus que estão ali sendo usadas por Deus para orientar as nossas crianças no ministério infantil. Às vezes nós pensamos que o ministério infantil não tem tanto valor assim. Entretanto, é com as crianças que nós começamos a investir na palavra de Deus e no ensino. Quando você começa a investir numa criança, ensinando a ela a palavra de Deus, você vai com certeza ganhar um adolescente dentro da igreja, um jovem dentro da igreja que não vai se desviar. Não é? Para Deus, irmãos, não há gente que dê trabalho. Uma pessoa que vem com 30, 40 anos, veio do mundo, aceitou Jesus, Deus vai trabalhar nela. Mas essa pessoa talvez tenha de aprender lições ao longo do tempo que uma criança criada na igreja já vai aprender com mais facilidade. Então, as professoras do departamento infantil são mulheres que devem ser também abençoadas, muito bem vistas, e a igreja deve celebrar a presença dessas irmãs que se dedicam a orientar e cuidar dos nossos filhos. Enquanto nós estamos estudando aqui na classe de escola dominical, elas estão lá, vendo as crianças correndo, pulando, sujando a parede, tacando. Irmãos, faz parte, criança aprende assim. Então, nós devemos honrar essas mulheres. Professores de adolescentes, irmãos, pensa como adolescente tem questionamento. Eu tenho 2 lá em casa, só Jesus. E eu sei como é. Eles vêm com cada pergunta que a gente tem que pensar, e meu Deus, como é que eu vou falar? E a gente vai e conversa com eles. Os professores de jovens, essa turma que está saindo da adolescência, indo para a faculdade, quantas teorias e ideologias eles vão se deparar nessas instituições, precisam estar preparados. Então, irmãos, a escola dominical é que vai formar a base, o fundamento, para que esse pessoal, essas faixas etárias, esses alunos, não se percam no meio do caminho. Basta que nós venhamos a honrar o ministério do ensino. Ainda nessa parte, uma escola dominical não existe se não houver professores.
Pode ter aluno, mas se não tiver professor, fica difícil. Talvez não tenhamos sempre todos os professores para as nossas classes de escola dominical, mas não podemos nos esquecer de honrar os professores que temos. O crescimento da nossa escola dominical passará pelo empenho desses professores e professoras comprometidos com o amor ao ensino, aos alunos e aos estudos. Você tem noção quanto tempo uma professora de educação infantil, da classe do berçário, ou do maternal, ou do jardim, leva para fazer a lição de escola dominical, irmãos? Por baixo, 2 a 4 horas, preparando o cenário, cortando as folhas, preparando as atividades que as crianças vão fazer, separando o giz de cera, separando, enfim, irmãos, a quantidade de tarefas que essas irmãs fazem é algo que para nós nem sempre é perceptível, porque nós não estamos trabalhando ali com elas, mas elas sabem o trabalho que dá dar aula para as nossas crianças. Ainda assim, elas exercem esse ministério com grande empenho, com grande amor e sempre orando: Senhor, abençoa esses pequeninos. Sempre orando: Senhor, abençoa aquela criança. Quantas das nossas professoras sabem que uma criança está vindo para a igreja, mas os pais são separados? Às vezes o pai é uma pessoa que é ébrio, a mãe é uma mulher que só Deus sabe, mas aquela criança está vindo para a igreja. E ela sabe, aquela professora sabe que aquela criança pode daqui a pouco trazer os pais, e os pais vão conhecer a Jesus aqui nesse lugar. Então, irmão, começa, a semente é pequena, mas os frutos que ela vai trazer são grandes. E nós devemos crer que Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós estamos pensando que podemos fazer. Mas basta que nós venhamos o quê? Honrar o ministério do ensino, e nós honramos o ministério do ensino, honrando os professores que estão servindo ao Senhor na igreja. Dando prosseguimento aqui, uma escola, ela não existe se não tiver aí professores. Talvez, como eu falei, talvez nós tenhamos não tenhamos tantos professores como nós gostaríamos. Ainda assim, nós temos aí honrar aqueles que nós temos. Também é importante honrar os nossos alunos, mas o aluno é aquele que está aprendendo, ele precisa ser honrado, e de que forma? Vamos lá, é necessário que os nossos alunos sejam honrados na escola dominical, e de que forma podemos fazê-los? Como professores, nos preparando para ministrar cada vez mais uma aula que faça a diferença na vida deles. Se você é um professor de escola dominical, se você é uma professora de escola dominical, você vai honrar ao Senhor e honrar os seus alunos, se preparando para dar a melhor aula daquele domingo. E quando eu falo de dar a melhor aula naquele domingo, não estou falando de você competir com o professor da sala do lado. Eu estou falando em você competir consigo mesmo. Se você na aula anterior deixou de trazer uma informação, traga essa informação na aula seguinte. Irmãos, não é vergonha não saber a resposta ali na hora. Quantas vezes eu dando aula de escola dominical, lá na Assembleia de Deus em Bom Sucesso, um aluno levanta a mão e pergunta: professor, eu tenho uma dúvida. Aí eu respondo: glória a Deus, eu tenho várias. E ali a gente vai começar a interagir, e tem coisa, irmãos, que eu não lembro na hora. E eu peço: olha, eu te peço que na semana que vem você me permita trazer a resposta. Pode ser? Pode. Mas eu já firmei um compromisso com ele: na semana que vem eu tenho que trazer a resposta conforme eu prometi. E eu cumpro a minha promessa, porque quando eu sirvo ao Senhor no ministério do ensino, eu estou honrando aquele meu aluno quando eu atendo aquela dúvida específica dele. É uma forma de nós mostrarmos que o nosso ministério está sendo bem feito quando nós temos alunos que interagem conosco. Quando o aluno tem essa possibilidade de perguntar. Vocês têm noção, vocês que são alunos também de escola dominical, sabe quando você está numa classe em que parece que só você não está entendendo aquilo que está sendo falado, e você tem vergonha de levantar a mão, porque você pensa que todo mundo entendeu, e só você que não. E aí, eu pergunto ou não pergunto? Na dúvida, vou esperar terminar a aula e vou lá perguntar em particular para o professor. Gente, isso acontece. Acontece com adolescentes, com jovens, com adultos, com pessoal da terceira idade. Agora, quando o aluno vem e pergunta alguma coisa para você, ele está depositando em você a confiança para tirar aquela dúvida. E você, como professor ou professora de escola dominical, deve honrar aquele aluno fazendo o quê? Trazendo a resposta
que ele precisa, mesmo que não seja na hora, mas se comprometa, porque fazendo assim, você está honrando o seu aluno de escola dominical. Acima de tudo, faça com que aquilo que você vai ensinar conduza o seu aluno à prática das Sagradas Escrituras. Irmãos, de vez em quando, a gente ouve uma coisa e outra que não edificam, coisas que não têm uma aplicação imediata na palavra de Deus. Eu quero deixar claro que quando nós ensinamos no domingo pela manhã, na segunda-feira, aquilo que nós ensinamos já começa a ser provado, porque não raro, os nossos alunos vão ser testados com aquilo que nós ensinamos já na segunda-feira, na família, na faculdade, no seu trabalho, indo e voltando para casa. Irmãos, o teste para o cristão é o dia inteiro. Quantas vezes nós somos provados no fruto do Espírito quando nós estamos no trânsito, não é? Às vezes dá vontade de qualificar uma pessoa que está dirigindo de um jeito totalmente desregular, dá vontade de, rapaz, esse camarada, irmãos, o ser humano é assim, mas é pelo fruto do Espírito que a gente lembra que temos que dominar a nossa forma de falar, dominar a nossa forma de agir, dominar a nossa forma de pensar. E onde é que a gente aprende isso com detalhes, irmãos? Na escola dominical, onde você tem a oportunidade de, ali, junto com a classe, trazer uma situação real e ali servir de exemplo para todos os alunos, irmãos. É na escola dominical que a gente consegue ter esse tipo de procedimento. E nós honramos os nossos alunos quando o nosso ensino é aplicado à vida deles. Se aquilo que eu estou ensinando não pode ser aplicado, então é melhor não ser ensinado, porque a finalidade maior do ensino da palavra de Deus é fazer o quê? Conduzir todo homem a Cristo e fazer com que nós possamos um dia chegar à estatura de varão perfeito. Quando nós conseguimos isso, com certeza nós conseguiremos entender a grandiosidade da chamada que nós temos. E só para os irmãos terem uma ideia, a importância da aplicação, de que adianta saber conceitos teóricos que obtivemos no aprendizado de uma direção de um carro, de um automóvel, se não entrarmos num carro, né, colocar ali o cinto de segurança, ver a posição do retrovisor, girar a chave, ouvir o barulho ali do carro, do motor funcionando. Irmãos, uma coisa é você ir para a sala de aula de uma autoescola e ouvir ali sobre legislação de trânsito, direção defensiva. Agora, se você não entrar no carro para fazer a prova prática, pouco valeu a teoria que você aprendeu. Daí a importância de nós praticarmos diariamente aquilo que estamos ouvindo acerca da palavra de Deus. Nós honramos nossos alunos também quando nos comprometemos a orar por eles, quando chegamos no horário correto, quando estamos na sala de aula, quando a aula começa, não é? Quando respondemos suas perguntas sem desprezar aquelas perguntas que nos parecem mais irrelevantes, e demonstramos paciência quando estão no processo, ensaio e erro no caminho para viver de glória em glória. Irmãos, o aprendizado, ele leva tempo para que ele venha dar seus frutos. Às vezes é necessário, pastor Ezequiel sabe disso, quantas vezes ele prega determinados assuntos, e às vezes tem irmãos e irmãs que não conseguem entender e praticar aquilo que foi falado. O ensino é a mesma coisa. É preciso que a gente venha, ensine e fale, e a cada dia venha ensinar e tornar aquelas lições práticas, para que os nossos alunos venham ser o quê? Honrados com o ministério do ensino. Por isso que nós devemos o quê? Nesse aspecto, irmãos, a pergunta é irrelevante. Não, responda. Se aquela pergunta não tem a ver com o tema daquela manhã, você peça licença de eu vou te responder depois da aula, para não perder o foco daquilo que você está falando, mas não deixe de responder. Ainda que a pergunta aos seus olhos seja relevante, para aquele aluno aquela pergunta tem uma importância muito grande, e você honra a Deus quando você dá atenção àquele aluno e responde aquela pergunta que para ele é definitivamente importante, ok? Nós também honramos os nossos alunos quando entendemos as suas dificuldades de aprendizagem. Faz diferença, irmãos? Faz. Irmãos, nem todos os alunos aprendem do mesmo jeito. Tem alunos que aprendem melhor ouvindo. Se botar uma aula gravada no carro, ou no Spotify, ou numa dessas plataformas, ele consegue aprender.
Outros alunos aprendem melhor vendo, são alunos mais visuais. Outros alunos aprendem melhor fazendo, com uma dinâmica. Cada um tem uma forma de aprender diferente. E o professor, ele honra o Ministério do Ensino quando ele consegue compreender que cada aluno tem uma peculiaridade, tem um jeito específico de aprender. E isso vai fazer diferença na vida do aluno? Claro que vai. Nós honramos também quando incentivamos a comunhão entre os nossos alunos, despertamos nele o desejo de servir a Deus como nós estamos servindo, e de forma ainda melhor. Quando nós despertamos no nosso aluno o desejo de servir a Deus e muito mais do que nós estamos servindo, nós alcançamos o objetivo do Ministério do Ensino. Não precisamos, irmãos, ter medo de um dos nossos alunos saber mais do que nós. Pelo contrário, isso é até uma forma de ser honrados, porque nós estamos sendo o caminho que vai despertar nele o interesse do estudo pelas Escrituras e de conseguirem ser cada vez mais pessoas honradas e usadas na obra de Deus. Isso faz diferença? Faz. Por isso nós devemos levar esses aspectos em consideração, honrando também os alunos na escola dominical. Nós também honramos a escola dominical, o Ministério do Ensino, quando investimos na estrutura da escola dominical. Quando se trata de estabelecer um critério que traga destaque ao Ministério do Ensino, passamos pela estrutura da escola dominical. Por que a estrutura, irmãos, é importante? Quando nós mandamos os nossos filhos para uma escola, nós esperamos o quê? Que aquela escola tenha salas de aula, que aquela escola tenha cadeiras, que aquela escola tenha um quadro em que os alunos vão ler ali ou aprender alguma coisa que o professor está colocando. Não é? Seja uma escola pública ou uma escola privada, são itens básicos de estrutura que vão fazer diferença. Pense você mandar o seu filho ou sua filha para uma escola que não tem banheiro. Teria condição? Seria viável? Claro que não. Por quê? Faz parte da estrutura da escola dominical, das escolas terem esse aspecto. E, na mesma forma, a escola dominical também deve ter essas peculiaridades. A sua estrutura deve ser uma estrutura que funcione, uma estrutura funcional, né? Por exemplo, será que nas nossas escolas dominicais, uma pessoa portadora de necessidade especial consegue chegar lá para sentar? Será que uma pessoa que tem dificuldade para andar, ou dificuldade de se locomover, ou dificuldade para entender sons, ela tem possibilidade de chegar na escola dominical e aprender? Então, irmãos, faz parte de todo esse cenário que nós estamos tratando como estrutura. E é importante que nós estejamos atentos a esses detalhes, porque, irmãos, eu me lembro que nós fomos fazer uma conferência de escola dominical num estado aqui da federação, e uma das professoras do nosso grupo me procurou e disse, ela trabalha com pessoas portadoras de deficiência auditiva, e ela falou: pastor Alexandre, não teve ninguém na minha aula, ninguém veio aqui assistir a minha ministração, estou triste porque eu fui informada que tem pessoas aqui que têm essa necessidade, e a igreja não tem uma classe para esse pessoal. E aí, irmãos, quando eu tive oportunidade, eu convoquei, eu disse para os irmãos, olha, eu queria convidar os irmãos para assistirem a palestra, a professora tal, ela vai tratar sobre esse assunto. E por que esse assunto é importante, irmãos? É porque nós temos no entorno da nossa igreja pessoas que têm deficiência auditiva, e essas pessoas, elas precisam vir à igreja e aprender a palavra de Deus de acordo com aquilo que elas conseguem entender. E aí, o que aconteceu? Naquele lugar, as pessoas entendiam da seguinte forma, e eu estou deixando isso aqui claro, até pastor Ezequias depois, se quiser me puxar a orelha, eu vou acatar. Mas o que acontecia? Havia naquela igreja a ideia de que a pessoa entrou, tem que ser curada. Então, se ela não foi curada, é porque ela não aceitou Jesus, ela não tem fé, etc. E aí, eu disse, irmãos, temos que, sem tocar nesse assunto, eu disse, irmãos, tem pessoas portadoras de necessidades especiais que precisam vir à igreja. E hoje essas pessoas têm necessidades especiais, mas na eternidade elas não vão ser assim. E para que elas cheguem lá, cabe a mim, a você, a igreja, proporcionar os meios para que ela entre, sente, ouça a palavra de Deus, aceite a Jesus, seja discipulada e seja um bom crente, mesmo com aquela deficiência que ela tem. Porque na eternidade ela não vai ser assim. E cabe a nós, como igreja, ter essa estrutura para receber essas pessoas que às vezes a sociedade rejeita.
E cabe a nós ser pessoas que honram o ministério do ensino, pensando também nesse aspecto. A escola dominical precisa ter salas com quadros, assento para os alunos e um apoio para que possam escrever, um ambiente em que as crianças possam correr. Mas, pastor Alexandre, por favor, né? A escola dominical não é lugar para criança correr. Irmãos, criança aprende se mexendo, brincando, cantando, sentada. São as formas com as quais, para nós adultos, talvez isso já tenha sido ultrapassado, que nós já passamos dessa fase. Mas para as crianças, no processo de formação, isso é importante. Faz parte do desenvolvimento de cada uma delas. Por isso, elas precisam ser contempladas, precisam ter um espaço para brincar, precisam ter um espaço para lavar a mão, precisam ter um espaço para que elas possam se alimentar. Tudo isso faz diferença? Faz. Então, tudo isso faz parte também daquilo que nós chamamos de estrutura da escola dominical. E também nós tratamos sobre a questão do relacionamento. Irmãos, relacionamento é importante? É. Se você pensa que relacionamento não faz parte da vida do ser humano, quantos dos nossos jovens estão saindo da igreja porque eles acham que as amizades do mundo são mais interessantes do que as amizades que eles têm desenvolvido na casa do Senhor? Quantos dos pais aqui são pais de adolescentes, percebem que os amigos na escola têm mais influência no que nós chamamos de poder de decisão do adolescente, do que nós pais, quando estamos ensinando para os nossos filhos? Faz parte, irmãos, do nosso dia a dia, a realidade. Então nós precisamos o quê? Aprender a desenvolver dentro da igreja relacionamentos sólidos, uma rede de contatos e amizades, de tal maneira que os nossos adolescentes, jovens e adultos não se sintam deslocados quando passarem por dificuldades. Faz parte de honrar o ministério do ensino, irmãos? Claro que faz. Relacionamentos fazem diferenças. Quantos jovens estavam para sair da igreja por uma tribulação, qualquer situação, e eles foram acompanhados por outros jovens que tinham mais segurança em Deus, e graças a esse tipo de relacionamento, eles conseguiram se manter na igreja, e hoje estão ministrando a palavra de Deus, estão ensinando, estão servindo ao Senhor e dando frutos. Por quê, irmãos? Por que a gente fala de comunhão? Comunhão é justamente isso, fazer uma interação, um elo que vai fazer a diferença para juntar as pessoas. E é na escola dominical que nós podemos fazer isso. Sempre tem no horário da escola dominical um período em que a gente começa a conversar, trocar ideia uns com os outros. E é ali que Deus, o Espírito Santo, vai operando através da comunhão. E tem gente que talvez esteja me ouvindo e falando: para que eu vou para a igreja? Afinal de contas, a igreja sou eu. Tem gente que diz isso, pastor Ezequias. Não é que a igreja sou eu, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei, disse Jesus. Mas às vezes o camarada não vai, não é porque ele acha que Deus vai estar na casa dele, não, porque ele é rebelde mesmo. Infelizmente, a gente tem gente assim. E aí eles, não, mas a igreja no tempo primitivo se reunia nas casas, então eu vou me reunir nas casas. E o argumento que eles dizem é: se a gente pode se reunir em qualquer lugar, a gente pode ir para qualquer lugar. Se pode então para qualquer lugar, por que não vem para a casa do Senhor? Onde nós temos aqui interação, nós temos comunhão, temos um lugar aqui para sentar, ouvir a palavra de Deus. Irmãos, nós temos que botar a cabeça para funcionar, não deixar com que essas ideias venham contaminar aquilo que nós aprendemos de forma sólida com o passar do tempo. Ter, irmãos, comunhão, ter contato uns com os outros faz diferença na fortificação, no fortalecimento de cada um de nós. Quantas vezes nós vemos no Novo Testamento o apóstolo Paulo fortalecendo os irmãos de determinadas igrejas por meio da comunhão? Por que isso é importante? Porque a interação faz parte do corpo de Cristo. Quando nós desprezamos esse tipo de relacionamento, nós estamos desprezando também o projeto que Deus ordenou, que se chama comunhão dos santos, e isso com certeza faz uma grande diferença. Numa escola secular, os alunos se sentam em salas de aula para que haja o quê? O foco no aprendizado da disciplina. Porém, entre uma aula e outra tem uma coisa chamada intervalo. É quando o professor dá aquela saidinha de 5 minutos ou 10 e a classe começa
a florescer, começa aquela barulheira, as crianças começam a brincar, aí um taca a bolinha de papel no outro, começa a rir, brincar, aquela farra que a turma geralmente faz. Por quê? Isso faz parte da interação. Aí o professor volta, eles se assentam e ficam direitinho. No horário do intervalo, a turma toda se junta para quê? Para brincar, para praticar algum esporte, fazer alguma atividade ao ar livre. Tudo isso, irmãos, faz parte do processo de ensino-aprendizagem também. Por quê? O processo de ensino-aprendizagem não é só você sentar e ouvir, mas é também ter a capacidade de interagir uns com os outros. E a interação uns com os outros facilita até a nossa forma de comunicação, porque às vezes a gente se comunica de um jeito que o outro não entende. E aí tem gente que costuma dizer, nessa questão aí de comunicação, tem gente que diz o seguinte: eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Irmãos, isso é absurdo. Por quê? Nós precisamos ter a habilidade para falar da forma correta uns com os outros, e a comunhão, ela vai justamente fazer a diferença numa hora dessas. Às vezes, um irmão fala uma coisa de um jeito que o outro fica meio entristecido. Então, é nesse momento que a gente consegue explicar melhor aquilo que estamos falando, para que haja o quê? Para que não haja uma quebra na comunhão de todos nós. Isso faz uma diferença muito grande, irmãos. Com certeza faz. Quando investimos nos relacionamentos da escola dominical, temos uma continuidade na comunhão dos santos. Podemos orar uns pelos outros, incentivar a presença de cada um, não apenas na escola dominical, mas também nos outros ministérios da igreja. Quantas vezes, irmãos, nós somos chamados para uma atividade na igreja, justamente porque estávamos presentes em comunhão uns com os outros e fomos lembrados ali para uma determinada atividade. Faz parte? Faz. Em suma, podemos, com diversas iniciativas, demonstrar o quanto honramos o ministério do ensino nas nossas igrejas, e sempre há oportunidade de fazer com que Deus fique contente com o trabalho das nossas mãos. Eu queria encerrar essa primeira ministração contando uma história para você entender a importância de você honrar o ministério do ensino na igreja, não apenas o ministério do ensino, mas o ministério ao qual Deus te chamou. Nós estamos sendo bem específicos sobre o ministério do ensino, mas não tem só o ministério do ensino na igreja, tem outros, mas essa história vale para todos eles. No início do século passado, houve um homem chamado Eric Liddell. Esse homem era filho de protestantes, era inglês. Ele, depois de alguns anos, se tornou um ministro do evangelho. E quando esse Eric Liddell estava na faculdade, ele começou a desenvolver o hábito do atletismo, de correr. E ele corria com tanta facilidade que ele foi notado pelo Comitê Olímpico Inglês e foi convidado para disputar as Olimpíadas de 1924. E nessas Olimpíadas ele ia correr os 100 metros rasos, que é uma corrida, dispara lá o revólver, quem chegar primeiro ganha. Não é uma corrida de resistência, é uma corrida de agilidade mesmo, de fôlego. E esse rapaz, esse Eric Liddell, criado na igreja, um homem temente a Deus, ele descobriu que a corrida em que ele era especialista, 100 metros, ela se daria num domingo. E esse Eric Liddell, ele orou ao Senhor, e quando o Comitê Olímpico foi falar com ele, e disse: olha, a corrida vai ser no domingo, ele disse: eu não vou correr. Como você não vai correr? Você é a nossa esperança, a esperança da nação, de ganhar essa medalha de ouro, é a sua especialidade, ninguém corre como você. E ele disse: eu não vou correr porque domingo é o dia do Senhor, e no dia do Senhor eu reservo para ele. E o Comitê Olímpico, irmãos, ficou desesperado. Diz a história que o príncipe de Gales foi lá falar com ele: você precisa correr, é a chance do Reino Unido ter uma medalha de ouro. Ele disse o quê? Não vou correr porque é domingo e o dia do domingo eu reservo para o Senhor. E ele não correu, irmãos. E na época a imprensa, naturalmente, falou horrores, falou um monte de coisas, mas ele também tinha mais 2 corridas para correr, uma de 200 metros e outra de 400 metros. E eram corridas que ele não tinha nenhuma possibilidade de ganhar. E quando ele foi se colocando ali na posição de correr, um dos seus amigos crentes
botou um bilhetinho na mão dele, ele abriu aquele bilhete, fechou e esperou o sinal da largada. E quando o sinal da largada foi dado, Eric Liddell correu. Mas correu tanto, irmãos, que nos 200 metros, ele conseguiu a medalha de ouro e quebrou o recorde mundial até naquela data registrada. E como se isso fosse pouco, naquele mesmo período ele correu uma corrida de 400 metros e ganhou a medalha de bronze. E perguntaram para ele: como que você conseguiu correr tanto, se não era a sua especialidade, você não tinha treinamento para isso? E aí ele mostrou o bilhetinho que o colega dele deixou com ele. E aquele bilhete dizia: eu honro aqueles que me honram. E Eric Liddell entrou para a história, e ele foi tão conhecido, que o filme Carruagens de Fogo, pastor Ezequias, foi feito com base na história desse homem de Deus. Ele morreu na China, pregando o evangelho, depois que deixou de ser atleta. Mas a história dele fica valendo para todos nós. Eu honro aqueles que me honram. Se você quer ser honrado por Deus, ir além das suas possibilidades, dê o primeiro passo, faça a sua parte, e veja que Deus vai fazer a dele. Deus abençoe os irmãos.